bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que é um dos muitos que nos escutam, ouvem, assistem aqui pela TV Passo Fundo. E a gente chega muito rapidinho a 46 municípios. Antes de começar o programa Saúde, eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray. Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mano Escobar. E hoje a gente tem uma grande estreia. Psicóloga que eu já conheço há muitos anos, pelo menos 16 anos, e é uma psicóloga que eu admiro como pessoa. Muito obrigada. E como profissional. Agora faz parte da equipe, do time aqui da TV Passo Fundo, do programa Saúde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Psicóloga Giovana Vink. Isso aí. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer para mim fazer parte da equipe de vocês. E eu acredito que nós vamos poder fazer uma troca muito interessante acerca da saúde mental das pessoas, tanto do indivíduo, quanto na questão familiar, social, nas relações como um todo, familiar e interpessoal. Que é a sua área, né? A minha área de atuação. Eu sou psicóloga cognitiva comportamental, né? E também possuo mestrado na área de família, com ênfase na resolução de conflitos e mediação. Mestrado que fizestes fora? Fiz na Espanha, isso, na Universidade Europeia do Atlântico, a Uniatlântico. Que renderam muitos artigos. Ainda tem alguns que estão aí em trâmites nas revistas, né? Mas tem artigo publicado do TCC, outros que estão aí da pós-graduação, tramitando também. E sempre a gente vai para esse lado da pesquisa, porque o conhecimento é importante, é a base de todo o conhecimento do profissional. Você vai acabar linkando a tua história de vida, a tua experiência de vida, a uma bagagem de um conhecimento que você adquire e que quando você faz essa troca, essa junção das duas coisas, você consegue com certeza ajudar mais as pessoas. Viram que a gente vai falar do ser humano e também das suas relações, principalmente dentro de famílias. Mas o primeiro tema já vem trazendo um impacto, hein? O impacto das redes sociais na vida das pessoas. Exatamente. Impacto que a gente tem que falar, já começando... positivo ou negativo, doutora? Eu acho que vamos começar pelo positivo. Eu sempre digo que tudo tem dois lados e que a gente tem que ter a coerência de observar os aspectos positivos também que os lados têm. As pessoas falam muito da questão da rede social, é um mecanismo de informação, um meio de comunicação importantíssimo. Então eu acredito que ele tem uma positividade muito relevante, né? Porque é através disso você consegue fazer desde pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, como nós estávamos conversando, você quer fazer um bolo de chocolate e você não lembra mais como é que é a receita ou você nunca fez. Tu entra ali no YouTube e você digita, está ali a receita com o passo a passo, a textura. Você vê uma palavra que você não conhece o significado, você joga lá no Google, te sai toda a explicação sobre o que aquilo significa, né? Sem falar que quantas pessoas, amigos que vão embora, familiares que vão morar longe e que através das videochamadas você consegue ver a pessoa, né? Aquela conversa diferente, porque antigamente era tudo por carta escrita, né? Tu não conseguia ver a pessoa. Então hoje tem essa facilidade, você entra ali, você conversa com a pessoa, você está enxergando ela, vendo a expressão dela. Isso é muito legal e isso é uma coisa que a internet nos trouxe. As redes sociais nos proporcionam, através das suas plataformas, tudo isso, né? Então é algo positivo que isso traz. Existe também a questão de trabalhos científicos, jornalismo, notícias, você fica sabendo o que acontece no mundo inteiro. Porque se nós relacionar, né, Lívia, antigamente como que era?
Aquela TV convencional, que você só tinha informação sobre o noticiário em horários X, ao meio-dia, à noite, que era o Jornal das 8, que tu via ali um pouquinho aquele noticiário, depois eram novelas, alguns filmes, algumas coisas, né? Ainda algumas até censuradas, e era aquilo ali que você tinha. Hoje você tem uma gama enorme, você, se quiser, mas que não deve, logicamente, tu vira a noite e o dia assistindo programas variados, tanto documentários educativos, como de interação, de tudo. E nós também não podemos pensar que a interação social é algo negativo, porque ela não é. Ela é extremamente importante, inclusive a gente viu isso muito ali na pandemia, que as pessoas não podiam sair, que elas tinham que se comunicar via rede social e que isso teve um serviço positivo e negativo, mas agora estamos falando só do positivo. Algumas pessoas não podiam se ver, né? Não podiam se visitar, que teve toda aquela questão. Então, o que as pessoas faziam? Faziam uma videochamada, as pessoas se acompanhavam através do Facebook, do Instagram, das plataformas, através de posts, né? Para saber o que estava acontecendo. Então, tudo tem um lado positivo e um negativo, e eu acredito que a internet, as redes sociais, elas têm essa função positiva, vai depender de como esse indivíduo vai utilizar essa ferramenta tão importante e que nos favorece muitas coisas. Porque ali tem desde coisas negativas, né? Como eu chamo de lixo mental, como tem as coisas positivas. Nós vamos ver todos os lados hoje e também mostrar caminhos. Fica aí, Programa Saúde. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Segundo bloco, hoje com a psicóloga Giovana Vink, que é mãe da Bárbara. Eu vou contar para vocês que eu conheço há 16 anos. Agora eu não sei se eu conheço, porque eu tenho que ver uma foto dela nova, né? Depois eu vou mostrar, tá uma moça. Um abraço para a Bárbara, um beijo bem grande, uma menina que fez parte da nossa família, como eu digo, quando eu estudava no Menino Jesus. Isso aí. E aí, doutora? A gente falou sobre a parte positiva, o impacto positivo. Mas e as problemáticas, os riscos? São inúmeros.
né? Eles são muito grandes, tem pesquisas, inclusive, artigos imensuráveis por aí, né, sobre isso em várias plataformas, tanto científicas como de jornalismo, falando sobre esse aspecto negativo, sobre quando deixa de ser um prazer, né? E eu acredito que isso tem que ter um cuidado muito grande, cada um olhar para si, principalmente os pais olhar para os filhos, porque existe um índice maior entre crianças e adolescentes sobre isso, né? Inclusive porque eles têm uma tendência maior a fazer um mau uso das plataformas, exagerar nos horários que eles vão ficar naquilo ali, né? Se tu deixar um adolescente hoje em dia, ele vira à noite e no outro dia vai meio acordado e meio dormindo, é capaz de dormir na sala de aula por ter virado à noite nas redes sociais, né? Um aspecto que a gente observa é que meninos normalmente utilizam mais a plataforma para jogar online, é mais comum nos meninos, não que as meninas não façam, mas é mais comum nos meninos, e as meninas é mais as redes sociais e o prejuízo delas está mais interligado à comparação, né? Elas começam a se comparar, é o corpo, é a moda, é o que o outro está fazendo. Então a menina é mais essa questão mais visual, ela se compara mais, né? Ai, essa tá tão magra, tá tão bonita. E busca um padrão mais desse visual. Isso, ela busca mais isso, né? Inclusive um grande problema que nós temos também por causa disso é que isso gera uma ansiedade tão grande nas meninas que elas acabam muitas vezes se atrapalhando, agindo por impulsividade quando elas estão conversando aí com os meninos por aí nas plataformas, mandando nudes, que depois dá problema, porque os meninos divulgam isso, né? Existem N casos de coisas que vão acontecendo. Claro que não só com elas, a gente vê isso também acontecendo muito com mulheres adultas também, mas no meio adolescente isso é muito mais forte, né? Existe também como aspecto negativo o cuidado que se precisa ter também em relação à pedofilia, né? Um adolescente, muitas vezes as crianças e adolescentes são alvo, muitas vezes, né? De pessoas que vão lá, criam um perfil fake, começam a puxar a conversa, às vezes não, a maioria das vezes nesse tipo de caso mais perigoso não é a pessoa que está conversando contigo, é uma outra pessoa utilizando fotos de alguém mais jovem, com uma fala muito parecida como os jovens utilizam, que depois começam a querer pedir nudes, pedir isso, pedir aquilo, e depois vão chantagear essa menina se ela não for se encontrar com ele em determinado local, que ele vai expor aquilo para a família dela, nas mídias, e elas muitas vezes com medo de uma represália da família para cima dela pelo comportamento que não foi adequado, de fato, ela acaba cedendo a algumas coisas, né? Inclusive, às vezes não é de se encontrar, mas de gravarem vídeos cada vez piores, né? Inclusive de masturbação em alguns casos, mandando para essas pessoas. Então isso é um perigo muito grande que tem. Violenta muito rápida. Muito rápida e é mais comum do que a gente imagina. Então eu acredito que nisso tem que ter uma atenção dos pais de saber o que estão fazendo nas plataformas, principalmente com crianças, né? Porque hoje em dia nós temos muito aquilo da privacidade. É a minha privacidade. E de fato se tem que respeitar uma privacidade. Mas, por exemplo, uma criança, tu não pode, como essa ferramenta da internet, do celular, te deixa alcançar um número muito grande de pessoas, como é que tu não vai para uma criança colocar um limite? O mínimo de filtro, né? Entende? Tu tem que colocar, ou tu vai ter problemas. E também essa comparação que elas fazem, essa tá mais magra, essa está mais gorda, essa tá com o corpo perfeito, o meu não é perfeito. Eu postei uma foto, teve poucas curtidas. Nossa, né? Tem isso também. Gente, isso é um problema sério, porque coloquei uma foto lá, não teve uma boa visibilidade, não teve curtida, tem gente que deprime, né? Porque não teve curtidas, porque não teve comentários.
E isso termina sendo um problema muito grande, porque o impacto na autoestima é muito grande, podendo, desde uma ansiedade, que pode virar uma ansiedade patológica, porque a pessoa fica naquela ânsia de uma perfeição que ela quer alcançar, como muitas vezes uma depressão, por fazer tanto esforço e não ver ali um retorno, né? E que muitas vezes, eu sempre digo nas consultas, não é você. Muitas vezes a própria plataforma não entrega o teu conteúdo para a quantidade de seguidores que você tem. Então, esses cuidados tem que ter, porque o impacto para depressão, insônia e ansiedade é muito grande conforme se utilizar essa ferramenta com viés negativo. Impactos positivos e negativos que a gente apontou e resoluções e orientações da nossa psicóloga do time TV Passo Fundo. Tô de olho, tô de olho. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de olho. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de olho. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de olho. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de olho, tô de olho, tô de olho. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de olho. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de olho. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de olho. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. O terceiro bloco na TV Passo Fundo do programa Saúde sempre promete, porque vem resoluções de problema, orientações que a gente adora. Mas eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray, Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mana Escobar, psicóloga Giovana. Então a gente viu muitos riscos que a gente teria muito mais para elencar, mas os mais presentes e o que você sente mais dentro das famílias já. Exatamente. E agora neste bloco, em off aqui, ela me falou sobre um problema chamado nomofobia. Então vamos abordar agora o terceiro bloco? Isso aí. A nomofobia, ela é caracterizada pelo medo de ficar sem o celular. Algo muito comum hoje em dia. Algumas pessoas, claro, assim como eu, você, temos também o celular como uma ferramenta de trabalho, importantíssima. Porque hoje em dia, através do WhatsApp, no meu caso, eu desmarco atendimentos, faço todo um planejamento da minha rotina, auxilio filhos de casa, várias coisas que a gente consegue fazer através do WhatsApp, né?
Nas demais redes sociais, as pessoas utilizam mais para uma interação, o direct, o Messenger do Facebook e etc. Né? Só que algumas pessoas, se tu precisar, por exemplo, eu dou muito no consultório, às vezes para alguns pais, que eles dizem, não sai do celular para nada, não faz nada com a gente, não sei o que, e eu queria que ficasse um pouco e não sai, e fica até 2, 3 horas da madrugada. Em alguns casos, eu digo para os pais, tu tenta conversar com eles, né, sobre colocar horários, determinar horários, porque eu sempre digo, pais têm que colocar limites, né? Se os pais não colocar, a coisa está perdida, né? E desde pequenininho isso tem que começar, porque quando tu não coloca de pequeno, se depois de adulto tu quiser colocar, o teu trabalho é dobrado. Isso quando você consegue, né? Porque é algo bem trabalhoso, porque depois que o indivíduo é adulto, não adianta você querer que ele mude, ele tem que querer mudar, porque nós não mudamos o outro. E a gente vê que eles ficam no celular e tu pode falar, eles não escutam. Não escutam. E se estão de fone, então pior ainda. Pior ainda. E eles ficam muito de fone, inclusive, né? Então eu sempre digo assim, nesses casos, quando tu vê que já está tendo, inclusive, um prejuízo escolar, porque eles não vão na aula, ou então tem queixa da escola que eles Isso acontece, perdem vontade? Perde. Desanima, nem para né? ver os amigos, por exemplo, na escola. Não gosto da escola, mas... Alguns até se reúnem de vez em quando. Mas assim, ó, como a interação é muito via internet, às vezes eles elencam assim, por exemplo, foram convidados para uma festa. Eu não vou ir porque eu tô afim de ficar em casa jogando. Porque daí, pelo jogo, ele joga com alguém que tá lá do outro lado do país, muitas vezes, né? Então, eles não querem, muitas vezes, eles deixam de ter uma interação social mais saudável de presença para trocar pela interação social através das plataformas. E tu tira o celular de um adolescente. Tipo assim, ó. Nomofobia. Ele entra em pânico, ele vai ficar irritado, ele vai brigar, ele vai espernear. Se tu inventar de dizer, 11 horas da noite eu quero ter o celular no meu quarto. E eu só vou te entregar ele uns minutinhos amanhã de manhã para você olhar ele, né? E depois ao meio-dia você olha, você botou limite com o celular, que inclusive seria algo saudável. Meu Deus, ele entra em desespero. Inclusive, como nós estávamos falando no intervalo, já tem clínicas no Japão, em vários lugares, que tratam a dependência por causa das crises de abstinência provocada por retirar o celular. Eles têm um pânico de ficar sem celular, que entra aí a monofobia. E o que nós temos que ter muito cuidado é referente à dependência de internet, a essa dependência de celular, né? Porque a dependência, ela age no sistema de recompensa cerebral, trazendo uma sensação de prazer, né? Uma carga muito grande de dopamina. Como se fosse comer um doce, assim, por exemplo? Comer um doce, uma droga ilícita, a mesma sensação, muitas vezes, claro, talvez com uma intensidade um pouco menor, por exemplo, de usar uma substância psicoativa ilícita. Entende? Então dá aquela descarga muito grande, né? Então, e é por isso que isso é tão viciante. Então, quando você começa a observar os sinais de problema, que é o isolamento social, a insônia, a depressão, a ansiedade patológica, a irritabilidade por você tentar colocar um limite, você tem que acender a luzinha que existe aqui um problema. Já se desenvolveu uma dependência, existe uma compulsão aqui que precisa de tratamento. Aí você precisa buscar auxílio profissional, né? Porque senão isso, a tendência é só piorar ao longo do tempo. Porque tudo vai ficando pior. Daqui um pouco, eu vi um caso de um menino que eu atendi, que ele começou a ficar obeso. Porque ele comia, e daí ele comia coisas mais práticas, era bolachinha recheada, era salgadinho, era essas coisas mais, né, de guloseimas, os fast food, essas coisas mais rápidas que ele conseguia ir lá na cozinha preparar em um estalar de dedos e voltava para frente do celular ou jogar ou interagir de outra forma, mas no caso dele era mais o jogo, né? E o menino começou a ficar obeso, o menino começou a não querer ir para a escola, porque daí na escola ele sofria bullying porque ele estava obeso.
né? Então, assim, começa a puxar um monte de coisa depois, que são as consequências do ato. E quem que tem que ficar alerta sobre tudo isso? Os pais. Só que nós também temos casos de pessoas adultas, né? Nós nunca sabemos ali dentro daquele universo da internet como que aquela pessoa já está se sentindo, né? Às vezes ela já está com um problema familiar, com um problema financeiro, com um problema de alguma ordem, e daí ela vê ali na internet as pessoas felizes, as pessoas tão lindas, porque ninguém posta uma foto feia na internet, né? Justamente por medo da crítica social. E ostentam também algo que não tem. Muitas vezes. Montam um cenário. Eu ouvi uma fala esses dias de um conhecido meu que ele disse assim, que hoje em dia também tem muitos aplicativos de relacionamento. Ele disse, eu bato muita foto na frente de uns carrão, que é para as mulheres pensar que é meu. Ele disse, nem carro eu tenho, né? E ele falava e ria, porque daí aquilo, segundo ele, chamava a mulherada. E eu achei muito engraçado, porque ele trouxe essa fala de uma forma muito dinâmica e eu achei bem interessante. E infelizmente real, né? E infelizmente real. E o que a gente não pode deixar de dizer hoje nesse primeiro programa contigo, antes de encerrarmos? Não podemos deixar de dizer que no primeiro sinal que acende a luzinha aqui de um problema, busque ajuda psicológica. Tem N profissionais por aí, mas neste caso especificamente de dependência, o ideal é procurar um psicólogo cognitivo comportamental, porque ele vai trabalhar os aspectos cognitivos, o significado que aquilo tem para a pessoa, a emoção que isso gera, os pensamentos automáticos e a mudança de comportamento, e também o treino de habilidades sociais, que é bem importante. Viram que a gente vai ter muita orientação para a gente seguir fazendo na vida com a psicóloga, Psicóloga Gil Vinck, Instagram. Nos Instagrams. Um abraço para vocês e até a próxima semana.